dando continuidade aqui ao estudo, fala assim: a liberação dos 4 cavaleiros de Apocalipse. O primeiro cavaleiro de Apocalipse é o anticristo. Ele vem de branco porque ele propõe a paz, mas ele, na verdade, a paz dele é mentirosa. Ele vem num espírito de engano. As pessoas que não creram na verdade de Cristo vão ser enganadas pelo anticristo. Ele vai enganar muita gente. E o que vem depois dele é só destruição e morte, e guerra e fome. E tudo isso. O primeiro ser liberado, o cavaleiro branco, que é o anticristo, ele vai fazer um acordo de paz no mundo inteiro entre as principais regiões, que é o judaísmo, entre as 3 principais religiões, que é o judaísmo, o Islã e o cristianismo. E ele vai preparar uma paz onde todas as nações, por 7 anos, a gente sabe que na metade desses 7 anos ele vai quebrar esse acordo de paz, porque ele vai entrar no templo e reconstruído, provavelmente vai entrar lá dentro do Santo dos Santos Ora, estão dizendo por aí que eu sou Deus, e hoje eu quero dizer para vocês que eu sou mesmo. Isso aqui é o anticristo falando, que ele está dizendo: eu sou o Messias, que vocês esperavam e agora vocês precisam me adorar. Ele está falando para os judeus ortodoxos, que é quem vai crer neles, né? Quem vai crer de fato nele vai ser os judeus ortodoxos e outras pessoas também que vão dar crédito. Só que existem pessoas que nesse período vai se converter. Nesse grande período de tribulação, existem pessoas que vão entregar a sua vida a Cristo. Vai ser um período de muita dor, muito difícil, mas algumas pessoas vão se render a Cristo. Depois de 7 anos, Jesus vem, retorna e leva essas pessoas. As pessoas vão partir no Senhor. Nessa hora, Israel rompe com ele e começa a grande perseguição, a grande tribulação contra o povo judeu e contra todos os que creram em Cristo. Nesse tempo haverá gente que vai se converter a Jesus, né? Igual eu falei. O segundo selo, irmãos, libera o cavalo vermelho, guerra. O cavalo vermelho na Bíblia é guerra. O primeiro cavalo é o anticristo, que é a falsa paz. O segundo cavalo é a guerra. Apocalipse capítulo 6, verso 3, diz o seguinte: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Esse segundo cavalo é o cavaleiro que vai liberar guerras no mundo. E hoje a gente vive num país, né, no Brasil, embora eu sei que existe muito mais gente de outros lugares ou países que estão me ouvindo, mas quem não está acostumado a viver em guerra não entende o que é exatamente viver numa guerra, viver num país pacífico. É uma graça de Deus extraordinária. A gente não tem noção do que é viver debaixo de guerra, mas eu quero dar alguns números aqui sobre algumas guerras que aconteceram no mundo para que você entenda o que eu estou falando. No final da Primeira Guerra Mundial, em 28 de julho de 1919, foi assinado o Tratado de foi assinado o Tratado de Versalhes. E por que esse tratado foi assinado? Porque o mundo ele estava tão aterrorizado com o que aconteceu com eles, acharam que aquela Primeira Guerra, né, mundial era a guerra que veio para acabar com todas as outras guerras. Aleluia. Eles achavam que
A humanidade estava tão aterrorizada com a guerra que nunca mais ia ter uma guerra mundial como aquela. Bom, essa guerra começou em 1914 com o assassinato do arquiduque francês Dinant e a sua esposa em San Diego, em Sarajevo. E aí estourou a Primeira Guerra e a Primeira Guerra ela vai ser chamada de guerra para acabar com todas as guerras. Por quê? Porque ela introduziu armas químicas que nunca tinham existido antes, como o gás sarin. Ele introduziu tanques de guerra que não existiu antes, e pela primeira vez os aviões começaram a bombardear os céus dos lugares, então todo mundo estava assustado com aquilo, com as armas poderosas que tinham sido introduzidas na guerra. Então, 4 anos e meio depois do início da Primeira Guerra, o Império Lutomano caiu, a Alemanha foi humilhada perante todos os aliados e o mundo perdeu mais de 40 milhões de pessoas na Primeira Guerra. Terrível, né? Todo mundo achou que não teria outra como essa, mas em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 45. Então, agora, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, em 1917 começou a Revolução Russa e o século XX, meus irmãos. Só para vocês terem ideia, matou 100 milhões de pessoas só nas revoluções russas, nas revoluções bolchevique, que é a Revolução Comunista. Vamos dizer assim, na Rússia, na China, em todos os outros países onde aconteceram revoluções de esquerda, mais de 100 milhões de pessoas morreram. E na Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, morreram entre 70 a 85 milhões de pessoas só de judeus. 6 milhões de judeus foram mortos. E nesta guerra, meus irmãos, foi introduzida uma outra arma que o mundo ficou chocado, que foi a bomba atômica. 2 bombas, uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki. Ao final da Segunda Guerra Mundial, 3% de toda a população mundial morreu. Perto de 100 milhões de pessoas morreram por causa dessas guerras. Então, estas guerras, mataram pessoas, aconteceram e já foram terríveis. Mas quando o cavalo vermelho for liberado, todas essas guerras serão guerras de brinquedo. Eita, será fichinha, né? Se essa Primeira Guerra, ele está falando, e essa Segunda Guerra Mundial já fez uma destruição, horrível. A Terceira Guerra Mundial, segundo o que ele está falando aqui, a Terceira Guerra Mundial vai ser promovida pelo Anticristo, vai ser coisa horrenda. A humanidade vai gemer, vai chorar, vai pedir socorro, A humanidade que esqueceu de Deus vai sofrer amargamente com a Terceira Guerra Mundial que está vindo por aí. Resta a nós se preparar. Não é para ter medo, é para se preparar para subir, largar as coisas desse mundo, desapegar as coisas terrenas e se apegar às coisas de Deus, às coisas do céu. Todas essas guerras serão guerras de brinquedo, diante do que vai acontecer, porque morrerá muito mais gente, as armas serão muito mais terríveis, queridos. Não queira estar aqui neste tempo. Estas guerras que virão nunca aconteceu na história da humanidade. O mundo nunca viu algo assim. E a igreja onde estará nesse momento? Ela passará pela grande tribulação. Lembrem-se, os selos abrem no capítulo 6.
de Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Ali começa a grande tribulação, mas no capítulo 5 de Apocalipse, ou seja, antes disso, nós, nos versículos 9 e 10, a gente lê. E aqui a igreja cantando, adorando ao Senhor. Apocalipse 5, 9 diz: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, 10. Queridos, aqui é a igreja cantando o cântico da vitória. Aqui é a igreja falando de algo que aconteceu para ela no passado, ou seja, Senhor, nós estamos te adorando, Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque nós estamos aqui na tua presença, adorando ao Senhor, e não como pecadores, mas que fomos, ele está falando aqui, mais que fomos, mais que temos um corpo glorioso. O Senhor nos constituiu, está no passado, né? Está falando reino e sacerdote do Senhor. E aqui está dizendo que a gente de toda tribo, de toda língua, de todos os povos, de toda a nação, é para o nosso Deus o constituir-se reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Quer dizer, ele está falando que muita gente vai ser salvo. No meio de tudo isso, Jesus comprou, muitas vidas foram resgatadas, muitas vidas foram salvas, libertas, alcançadas pelo Senhor, pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. O nosso Deus está nos preparando para algo grande, igreja, porque nós cremos sem ver. A Bíblia diz: bem-aventurados os que não viram e creram quando chegar o toque da trombeta, que está lá em Apocalipse capítulo 4. A igreja vai subir, vai ouvir a voz da trombeta e vai subir, estar na presença do Senhor, e nós vamos nos prostrar diante dele. E aqui no capítulo 5, ele está falando, a igreja está adorando o Cordeiro e o Leão da tribo de Judá, e nós vamos ver o céu sendo aberto, nós vamos ver a humanidade recebendo o anticristo, né? Ele está falando que todo aquele que se rendeu a Jesus vai ser galardoado, vai ser coroado, né? A sua igreja, o seu povo, o seu eleito que suportou bravamente como soldado de guerra, suportou as afrontas, as aflições desse mundo, vai ser recompensado. Agora aquele que não suportou, se entregou às lutas, se entregou aos prazeres do mundo, às provas, esse vai ser reprovado por Deus. A humanidade recebendo o anticristo, ele vai falar que nesse período vai acontecer tudo isso, ele está falando aqui. Com seu discurso enganoso, porque não creram na verdade, eles creram na operação do erro e da mentira, meus queridos. Então, assim, são os falsos milagres, os falsos prodígios, né? Que hoje em dia nós temos que ter muito cuidado com o que anda acontecendo, né? São pessoas usando o nome de Deus para fazer milagres, muitos falsos profetas, pessoas que fazem pacto com o diabo para fazer falsos milagres dentro da igreja, né? E tem arrebanhado multidões de pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com quem coloca a mão na cabeça da gente para orar, porque a mão representa bênção, né? Então quem coloca a mão na tua cabeça tem que ser teu pastor, porque você é uma ovelha e a ovelha conhece a voz do pastor. Não deixa qualquer pessoa orar por você nem colocar a mão na cabeça, porque a cabeça é liberado bênçãos ou maldição, depende da pessoa. Você não sabe a vida da pessoa como está, né? Então não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça e liberar ou bênção ou liberar bênçãos que você não sabe se realmente está sendo bênçãos, né?
ela pode liberar maldição. Então, tem pessoas que têm a vida desconcertada, é isso que ele quer falar. Pessoas que têm a vida desconcertada e ora de qualquer maneira, entrega a revelação de qualquer maneira, vive de qualquer maneira, prega de qualquer maneira. Então, a gente tem que andar em santidade para que a gente venha perceber tudo isso. Hoje em dia, as pessoas têm que ficar mais reservadas, ficar mais na sua igreja, congregar, não ficar de um lugar para o outro, mas hoje em dia a gente tem que andar com muita prudência, com muita cautela, né? Porque os dias são maus. Porque o diabo ele vai trabalhar, ele está trabalhando fortemente hoje em dia, mas quando ele estiver aqui na terra, durante esse período de 7 anos, ele vai trabalhar com mais força e poder dado por Deus, que Deus vai dar para ele, um poder limitado, né? Por um período de tempo. E o espírito do erro e da mentira vão atuar fortemente nesse período. A igreja está sendo mostrada no capítulo 5 e a grande tribulação começa no capítulo 6. Então, meus amados, nós não estaremos aqui, nós estaremos na glória, na presença de Deus, nas bodas do Cordeiro. Mas hoje eu quero falar sobre esse segundo cavaleiro, sobre o tipo de guerra que nós vamos ver lá no céu e o mundo vai ter que enfrentar. Hoje nós temos armas como tecnologia avançadíssimas. Eu quero dar alguns exemplos. Você sabia que há nações que já estão fabricando super soldados modificados geneticamente para serem mais fortes e mais rápidos e mais lentos, letais e mais ou menos mais ou menos como o Capitão América, né? Vocês pensam que a ficção, ela vem da onde? Ela vem da realidade, ela vem da verdade. Existem há muitos anos pessoas, né, e cientistas se preparando para formar super soldados, soldados que vai estar servindo, né, a serviço do anticristo. Está falando sobre a ciência aqui, o poder da ciência. Nesse tempo, né, durante esse período de tempo, vai ser um poder assim fora do comum, né? O diabo vai usar a tecnologia, já está usando, né? Está escravizando as pessoas. Tem muitas pessoas que são escravos da internet, escravo da tecnologia. A sua mente está ficando dominada, entendeu? Tem pessoas que não conseguem ficar um minuto longe da internet, longe do celular. Isso aí é um domínio que o anticristo ele quer implantar nas pessoas. Aí aqui, pouco a pouco, ele vai conseguindo o seu objetivo, porque as pessoas não observam a palavra de Deus e os seus ensinamentos, né? Servindo o anticristo, né? Ele está falando, servindo o propósito do anticristo. Hoje também existe o que é chamado de exoesqueleto, com armadura que vão amplifica a força dos soldados 100 vezes, de maneira que eles também estejam a serviço do anticristo. Imagine vocês, as pessoas que estiverem aqui neste mundo, fugindo do anticristo, tendo que fugir dos soldados com armadura que os tornam mais rápidos, e quando eles chegarem, nem arma alguma vai conseguir atravessar essa couraça, e eles vão ser usados pelo anticristo com essa força, com esse exoesqueleto. Não é isso, estudos avançados, não é isso, ele está falando, estudos avançados também já testam chips em pessoas, e esses chips, eles têm o objetivo de separar a mente das pessoas, a sua razão, do seu entendimento, porque esses soldados serão super armas e eles vão matar sem dor, sem sentimento. Eles são máquinas. A gente sabe que o novo cérebro sente através de secreção de algumas substâncias que fazem a gente sentir. Serotonina, da alegria, dopamina, do foco, citocina, da ligação, do amor, da paixão, e eles vão
eles vão conseguir separar a razão dos sentimentos. É o chip que vai ser implantado, né? Ele vai prejudicar a pessoa que colocar em seu corpo. Ele está falando aqui. A razão dos sentimentos e das emoções. Esses são os super soldados. Também terão chips e terão uma orientação por parte do anticristo de serem implacáveis e matarem aqueles que não se submetem ao governo do anticristo. Hoje vocês sabem que já existe aleluia, Jesus, uma técnica chamada stealth. Stealth é invisibilidade, aqueles aviões que são indetectáveis no radar. Vocês sabem que hoje, queridos, que já existem armaduras ou roupa, vestimenta que usam essa tecnologia de stealth para pessoas, ou seja, até os soldados do anticristo serão revestidos de uniformes ou vestimentas que os tornam invisíveis, indetectáveis, para que eles não sejam pegos de surpresa. Isso é só o começo. Estamos falando de soldados que vão perseguir as pessoas nas casas, no meio das matas, em todos os lugares, para trazê-las para esse governo mundial. Para a gente, ele está falando aqui, né? Deixa eu explicar melhor. Nesse tempo aqui, a tecnologia e todo o poder do mundo, da ciência, da tecnologia, vai estar a dispor do anticristo. Então, ele vai usar todas as armas que ele puder para adquirir seguidores da besta. Ele vai obrigar as pessoas a adorarem a ele. E já existe, né, ele está falando, esses radares que não conseguem detectar os aviões. Os aviões passam nos ares e eles não conseguem ser detectados. Por quê? Porque existe uma tecnologia hoje em dia que torna esses aviões invisíveis. Eles não conseguem alcançar, não conseguem detectar, o radar não consegue detectar esses aviões. E da mesma forma serão esses soldados, esse mesmo programa que é colocado nos aviões, né, de invisibilidade, vai ser colocado nos soldados. Ou seja, ninguém vai conseguir encontrar esse soldado. Ele chega e pega a pessoa de surpresa, mata, tortura, porque eles têm um programa instalado, um chip instalado dentro dele, que quem ele encontrar, né, que não tiver a marca da besta, eles têm que matar, né? Eles foram programados para isso, e eles matam cruelmente, sem pena e sem dó. Aí eles vão procurar no meio das matas, em todos os lugares, para trazê-la para esse governo mundial, para que eles estejam diante do anticristo. Aí ele está falando, será aqui uma grande decisão, rejeitar Jesus e poder viver, ou permanecer crendo em Jesus e morrer. Então não vai ser um tempo fácil, não. E as armas em destruição em massa, a bomba que destruiu Hiroshima tinha 20.000 toneladas de TNT, que é o dinamite. A bomba de hidrogênio hoje que existe, né? Que existe hoje, tem a potência de 20 milhões de toneladas. Nós estamos falando de 20 mil, né? 10 vezes seria 200 mil, 100 vezes seria 2 milhões. Então, estamos falando de 2 milhões e 10, meus irmãos, 20 milhões de vezes mais poder de destruição. Uma bomba de hidrogênio, né? 20 vezes mais poderosa, 20 vezes mais poderosa do que a bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Isso é tudo. Ele está falando aqui que eles têm um poder de arma, né? Tem um poder de fogo
tão grande que eles têm uma bomba que, se soltar essa bomba, ele está falando que destrói quase toda a massa humana, todo o planeta Terra, de tão poderosa que é essa bomba, né? A gente sabe, né, que existe uma bomba que só são 2 países que têm essa bomba, né? Segundo os estudiosos, que se soltar essa bomba, acaba com quase toda a humanidade, acaba com quase todo o globo terrestre, a massa humana, né? Nenhum ser ficará vivo se soltar essa bomba. E durante esse período, essas bombas, esses mísseis mais terríveis, esses armamentos mais poderosos vão ser liberados para que o estrago seja maior, seja grande. Então vai ser vai ser dias de torturas, dias de dor, dias de ai, né? O ai do Senhor, as taças da ira do Senhor vai ser derramada nesse grande dia de tribulação, do livro de Apocalipse. Está falando, quem ficar vai sofrer grandes dores, é tempo de muita dor, de muito sofrimento, né? Por isso que vale a pena a gente passar o que a gente tiver que passar para a gente se encontrar com Jesus. Vocês sabem que já existem armas químicas hoje, e as armas químicas são substâncias que já existem e são usadas até no uso industrial, mas que, quando usada para destruição em massa, vão fazer coisas terríveis. Essas armas químicas que existem hoje já são divididas em 5 classes. A primeira são as neurotóxicas, que agem no sistema nervoso central, como o gás sarin, por exemplo, né? A segunda tipo são as armas sufocantes. Esses produtos acabam causando sufocamento. Esses produtos acabam causando um sufocamento em todo o organismo vivo. Gás, claro, o gás, né, que ele está falando aqui, hifogênio, são 2 exemplos. O terceiro grupo são os vegigantes. Essas substâncias agem principalmente nos olhos e na pele da vítima, causando bolhas características que doem muito e podem incapacitar o inimigo. O quarto tipo de arma são os agentes sanguinários. Esses produtos são todos feitos à base de cerneto e foram agentes tóxicos usados nazistas na Segunda, ele está falando aqui, na Segunda Guerra. A vítima morre em alguns minutos. E, por último lugar, são as armas que são tóxicas. Essas são substâncias que são tiradas de micro-organismos, por exemplo, né? Ele está falando aqui, por exemplo, cianobactérias, algas marinhas e outros são tiradas de semente de mamona. Ou seja, o mundo já tem armas químicas suficiente para acabar com a humanidade. E quando o cavalo vermelho for liberado, isso tudo vai ser colocado em prática. Teremos também uma guerra de robôs, uma guerra de drones, onde esse instrumento irão onde as pessoas não podem ir, e matarão e destruirão banquetes e destruirão casas, prédios, edifícios. O mundo vai ficar um caos total. Temos ainda a utilização da chamada miniaturização, que significa uma tendência mundial. Hoje se torna cada vez mais as coisas menores. Por exemplo, primeiro criaram os microchips, e os microchips se desenvolveram para os nanochips, menores ainda. Os nanochips estão se desenvolvendo para se tornarem chips moleculares, ou seja,
vão estar dentro das moléculas humanas, vão estar dentro das moléculas dos nossos cérebros. Que coisa, irmão, ele está falando que a tecnologia está avançando de tal maneira, né? De tal maneira que ela se torna invasiva. Você não tem privacidade mais para nada. Então é o domínio total do que o anticristo quer ter sobre a massa humana, né? Então a pessoa fica sem privacidade, né? O diabo, ele tira a liberdade das pessoas. Ele quer tirar a liberdade do homem, não quer deixar o homem adorar o Senhor. Ele começa a trabalhar, né? Tá tudo sendo preparado, né? O cenário já está sendo preparado, o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. As pessoas aqui estão cegas, que não conseguem ver isso. E muitos que estão dentro da igreja também não conseguem perceber que o anticristo está vindo por aí, né? E não desperta. A Bíblia fala de uma noiva que dorme, de uma noiva que está apta, que está acesa, acordada, que está apercebida, que há uma noiva que está preparada para receber o seu noivo, porque ela está atenta. Mas a outra noiva que ela está adormecida. Então essa noiva fala das pessoas que andam sem direção de Deus, que andam fazendo o que quer, que não ora, que não jejum, que não busca a Deus, que não estão nem aí para as coisas de Deus, só se importa com as coisas do homem, só quer saber da idolatria, acha que as coisas têm que ser do seu jeito. Essas pessoas estão cegas e muitas estão adormecidas. Então Deus está falando para a gente se acordar, porque no livro de Apocalipse fala de 2 portas, né? E Jesus está falando que tem uma porta aberta. Se há uma porta aberta, é para que seu povo entre por ela, assim como Noé. Noé estava o tempo todo chamando o homem, né? Passou muitos anos, né? Se eu não me engano, foi 930 anos. Não tenho certeza, mas eu sei que foi muitos anos que Noé passou chamando o povo de Deus para entrar na arca. E o povo não quis saber. Chegou uma hora que essa porta se fechou, né? Então, não dando mais acesso, né? Então, quem estava lá dentro ficou, né? Quem está no céu vai ficar no céu. Então, quem está na terra vai ficar na terra. Deus está falando todos os dias com nós, conosco. Deus está falando todos os dias com o homem, né? Deixa o orgulho, deixa de ser prepotente, alabra subir, deixa a sua vaidade, deixa a sua arrogância, deixa a sua altivez, se esvazie, né? Deixa eu fazer parte da sua vida, deixa eu controlar a sua vida, deixa eu tomar conta de você. Mas o homem não, o homem sempre fica, muitos, né? Não todos, mas uma boa parte da humanidade só se apegou tanto às coisas desse mundo que acha que só existe esse mundo aqui para ele ser feliz. Mas a Bíblia diz que não. Há um lugar que é melhor do que esse, e é para lá que o povo de Deus vai, é para lá que nós vamos. Todo aquele que se rendeu ao Senhor, que crê no Senhor, vai para Nova Jerusalém, que a Bíblia fala, a cidade santa, a cidade do povo santo, do povo de Deus. Quem é santo tem uma linguagem santa, anda de forma santa, anda de diferente. Não importa se o mundo te persegue ou te apedreja, porque você não é daqui, né? Você não se adapta a esse mundo. A gente vive num mundo que a gente não se adapta. Por quê? Porque nós não somos aqui, nós somos peregrinos em terra estranha. Nossa terra é a casa de Deus, é a Nova Jerusalém, preparada para o povo de Deus, para os santos que estão aqui na terra, né? Aqui falam, ele fala de chips moleculares, ou seja, vão estar dentro das moléculas dos nossos cérebros. Que coisa, irmão, né? Hoje temos bomba nos nucleares, temos uma tecnologia avançada para que o exército do anticristo possa avançar na terra, no céu, com avião nos céus, né, indetectáveis na terra, com radares, né, com radares que não conseguem ver esses aviões, com robôs também, com armas químicas, com armas neurotóxicas e ainda não se tem
ainda se tem a chamada bomba de nêutrons. Essa é uma bomba terrível, já existe porque ela vai além das armas radiativas. Essa bomba é a bomba mais secreta que existe, talvez um ou dois países também, de fato, muito se fala nisso. Então, igual eu falei, existe uma bomba que é terrível, né? Que se der a louca, os homens soltar, já era, vai todo mundo para o espaço. Mas o importante é que a gente morra com Cristo. O importante é que você parta dessa vida com Jesus, porque se você sair dessa vida sem Jesus, aí, meu amigo, aí é complicado, viu? Nós só temos uma vida. Nós só temos um fôlego de vida e a gente tem que aproveitar essa vida usando ela, né? Gastando essa vida na presença de Deus. Vamos aproveitar a nossa vida e usar ela em favor do reino de Deus aqui na Terra. Por que é uma bomba de nêutrons? A bomba de nêutrons é uma bomba termonuclear. Em outras palavras, ela libera um fluxo de nêutrons e ela ataca literalmente, aleluia, Jesus querido, o negócio vai ser sério, viu? As proteínas do corpo de todos os seres vivos, a cidade inteira vai morrer se soltarem essa bomba e os prédios vão continuar. Ela só mata seres vivos, mas uma das maldades que serão usadas dentro dessa liberação do cavalo vermelho ou o cavalo de guerra. Existe também uma outra bomba chamada de bomba de impulso magnético. Essas bombas, elas são inimigas da tecnologia, porque quando uma bomba de pulso, ela tramomagnética, um nome assim, pulso, ela é tramagnético e soltada, tudo que é eletrônico pifa, pifa na hora, está falando internet, celular, todos os meios de comunicação elétricos acabam com essa bomba. Solto, os sinais de trânsito vão parar. Ele está falando que existe essa outro tipo de bomba, que se soltar ela, todos os magnéticos, né, toda a tecnologia, pifa tudo, a televisão pifa, as redes sociais, tudo pifa na face da terra. Quem está de dentro, quem é sobrevivente, pessoas que estão no hospital, eu fico pensando, pessoas que estão no hospital, que dependem de alguns eletrodomésticos, de alguns equipamentos que mantêm elas vivas. Se for soltada essa bomba nesse período do anticristo, todas essas pessoas vão morrer, porque os equipamentos vão pifar, né? Equipamentos esses que asseguram a vida dessas pessoas que estão no leito de hospital. Existe uma estimativa feita pelos órgãos americanos que se houvesse um ataque de de pulso eletromagnético contra os Estados Unidos depois de 12 meses de um blackout, 90% de toda a população americana morreria de fome. Essa é uma estimativa para os dias de hoje. Morreria ou de fome, ou de doença, ou de saques, ou de ataques, e daí por diante. É isso que vai acontecer quando for solto os 2 cavalos do Apocalipse, né? Vão surgir doenças que vão comer as pessoas vivas. Então, quando soltarem os 2 cavalos do Apocalipse, quem tiver nesse tempo vai ver as desgraças, né? O mal que vai suceder sobre a humanidade. Porém, a igreja do Senhor não vai estar aqui mais, né? A igreja do Senhor não vai estar na face da terra. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui na terra. Por isso que ainda não aconteceu coisas piores. Porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem da justiça e do juízo.
é quem traz arrependimento para o coração do homem, né? Através da palavra de Deus. Quando a gente ministra a palavra de Deus, o Espírito Santo entra em ação e começa a trabalhar na mente e no coração do homem, trazendo arrependimento dos seus pecados. Aí ele se rende a Jesus e passa a ter uma nova vida em Deus, né? Ele passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus. E quando soltar esses 4 cavalos, né, que são os 7 selos, 4 cavalos são os 4 primeiros selos da Bíblia. Aí quando soltar esses 4 cavalos do livro de Apocalipse, o Espírito Santo de Deus não vai estar mais aqui na terra, a igreja não vai estar mais aqui, né? Estará com Cristo Jesus nas mansões celestial. Em Apocalipse capítulo 6, verso 5, quando abriu o terceiro selo, aqui ele fala, quando abriu o terceiro selo, houve o terceiro ser vivente, dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouviam como que vi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que significa um levantamento de um líder maligno e guerras no mundo? O que segue a fome? Então, o aparecimento do terceiro cavalo traz uma fome fora do comum, agora uma nação, de que a fome é uma consequência de guerra e também de uma crise econômica. Essa compreensão é universal. Então, cada cavalo que for solto nesse período vai trazer um mal terrível sobre a humanidade, né? Ele está falando. Para que vocês possam entender a dimensão da crise mundial que vai acometer na grande tribulação, eu quero trazer algumas informações importantes sobre motivos que podem gerar uma fome em grande proporção e escassez de alimento, né? Koemix, no grego, é uma medida antiga que é equivalente a 1 litro cheio de grãos. Então, o que ele está dizendo aqui é que esta medida de Koemix, ela é o suficiente para alimentar um homem por 2 refeições, e se ela for transformada em farinha, se for macetada e for feito farinha, essa mesma medida dá para fazer um pão feito em casa, um pão grande para comer. Aleluia, Jesus. 3 pessoas. Agora, quanto vai custar essa medida? João está vendo, essa medida custaria 1 denário, que era um salário de um trabalhador de um dia inteiro. Em outras palavras, ele está dizendo que nesse período de fome, o denário de um trabalhador mediano só vai dar para 2 refeições. Então, obviamente, uma família inteira que vive com esse salário não vai poder se alimentar nesse tempo. A balança vai ser racionada, as pessoas não vão poder chegar no supermercado e comprar tudo o que queres, não. Nem estocar alimento para o mês inteiro. Só terão o mínimo. A falta de alimento será provocada por climas descontrolados, enchentes descontroladas. Em Apocalipse 16:8 diz: o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Na grande tribulação haverá momentos de um calor tão causticante que não haverá lugar no mundo. Causticante significa arder ou queimar, né?
será tão causticante, vai arder tanto, vai queimar tanto no homem, que não haverá lugar no mundo que as pessoas poderão se livrar desse calor. Hoje nós estamos vivendo um antigosto disso. Por exemplo, na época do verão na Europa, o verão na Europa, né? Os últimos verãos têm feito 40 graus na Itália, na Espanha tem feito mais de 40 graus. Em Portugal, até a Alemanha está tendo 38 a 40 graus. Pessoas estão morrendo de calor, entendeu? E quando esse calor de fato vier sobre a terra, vai matar as plantações, né, que as pessoas produzem, vão secar, extraordinárias, vai ser coisas assim extraordinárias, coisas violentas que ele está falando que vai acontecer. A gente tem visto isso também na Califórnia, na época do verão, tem muita seca e com a seca, o calor. Os incêndios se tornam espontâneos, basta uma fagulha. A comida vai estar mais nas mãos dele, né? Nas mãos e no poder do anticristo. Ele vai destruir de acordo, ele vai distribuir, ele está falando, de acordo com as nações que se submeterem a ele. As que não se deixarem ser conduzidas por ele receberão menos dele. Ele está falando, as que se submeterem menos vão receber menos. Ele está falando, as que não se submeterem ao anticristo não vão receber nada. As que se submeterem menos vão receber menos alimentos. Além disso, teremos seca por causa do calor causticante, fora as enchentes que causam perda das colheitas. A terra encharcada apodrece a semente, a colheita, e aí então tem que esperar um ciclo inteiro para voltar a plantar, ou seja, o ciclo afeta a colheita, né? Ele está falando que vai acontecer muitas tragédias, né? Muitos males vão acontecer durante esse período de tribulação. É muito importante você saber que países e governantes, por questões de guerra, podem produzir fome, podem acabar com os seus estoques de comida, para que não o inimigo possa, nem ele nem os inimigos possam comer, ele está falando. Aqui eu vou ler de novo. Podem produzir fome, podem acabar com seus estoques de comida, para que não o inimigo possa comer e nem eles mesmos. Então o próprio povo acaba sendo afetado. Esta técnica também foi usada por Stalin na Rússia por volta dos anos 30 a 32 a 33. Nessa época, a gente viu, 25, nessa época, né, 25 a 30 milhões de russos foi levado para Sibéria. E o que ele fez? Ele destruiu fábricas e cidades, e pontes, rodovias e, sobretudo, plantações, e o resultado disso é de 15 a 20 milhões, eita Deus, de civis russos morreram de epidemia e fome e de frio por causa do frio horroroso da Sibéria. Então, quando houve esta fome deliberada em 1932, o povo da Ucrânia, que tinha uma visão mais nacionalista, eles estavam resistindo o avanço do bolchevique, do comunismo. Para vocês terem ideia, gente, 6 milhões de ucranianos foram mortos de fome entre os anos 32 e 33. 25 mil pessoas morreram de fome por dia
durante a primavera, em 1933. Portanto, além das questões climáticas, a gente percebe também que guerras podem produzir fome, pode produzir escassez, né? Porque quando eles soltam míssil, eles destroem uma cidade, aí a cidade fica acabada, as plantações, então tudo fica um caos. A guerra ela só causa tragédia, desgraça, né? Tá falando da guerra, ela pode produzir fome, sim. E neste tempo em que o cavalo negro, o terceiro cavaleiro do Apocalipse, as consequências disso é muita fome. Em todas as nações do planeta, a comida vai ser racionada, a comida vai ser muito, muito cara. Muitos morrerão de fome, né? Só vai ter dinheiro para comprar comida nessa época, né? Quem for rico, quem tiver muito dinheiro, porque a comida vai valer ouro, o dinheiro não vai valer nada, né? A comida vai valer mais do que ouro, na verdade. A inflação, quando não controlada, desvaloriza a moeda. Tudo fica muito caro. O Brasil já viveu isso durante a década de 80 a 90. Nós tivemos no Brasil hiperinflação, chegando essa inflação a 80% ao mês. O preço do pãozinho de manhã era um, à noite era outro, fazendo o valor das coisas mudarem constantemente. A inflação desvaloriza o valor do dinheiro, causando assim insatisfação no povo que compra cada vez menos comida. A comida nesse tempo vai valer mais do que ouro, tá vendo? A comida nessa época vai valer fortuna. Agora nós vamos falar do quarto cavaleiro do Apocalipse. Aqueles que se converterem serão decapitados, serão arrancados a cabeça, né? Mas morrerão salvos, morrerão em Cristo Jesus, vão partir dessa vida diretamente para o céu, ele está falando. E aos que se renderem ao sistema do anticristo serão poupados, entre aspas, né? Poupados, entre aspas, porque o anticristo ele não ama ninguém, nem tem pena de ninguém. Ele é a encarnação do diabo, né? O diabo vai passar para ele todo o mal que em si, toda a maldade que o diabo tem, ele vai passar para o anticristo, os poderes. Então, ele é maléfico. Alguns teólogos dizem que o anticristo será alguns oriundos do islamismo. Por outro lado, outros duvidam e diz ser um sistema, uma força, quando na primeira vinda do Senhor só os crentes verá a trombeta tocar. E como noiva encontrará com o seu noivo nos ares. Quando o arrebatamento vier primeiro, irão os mortos que creram em Jesus, depois os vivos que estiverem esperando por Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 9, diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Paulo fala aqui da grande tribulação. Ela não é para o povo eleito, né? O povo de Deus. A grande tribulação não é para o povo de Deus. A grande tribulação é para os que vão ficar na terra, os que ficaram em desobediência, não ouviram a voz de Deus, que continuaram em seus pecados, em seus deleites e não tiveram nenhum arrependimento, né? A grande tribulação é para esse povo. O povo de Deus não vai passar por grande tribulação. O povo de Deus vai receber galardão, vai ser abençoado, recompensado por resistir bravamente, né, às afrontas do inimigo, né, por ficar calado, por se sujeitar, né, à vontade do Senhor, ser humilde, ser manso, aí vai ser
galardoado, abençoado pelo Senhor Jesus, pelo céu. O povo de Deus, e sim para os ímpios, Jesus virá no piscar de olhos. O dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, de repente, estás apercebido, ó Israel. 1 Tessalonicenses capítulo 1 a 10 diz assim: é para aguardardes os céus. É para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que, aleluia, Senhor, nos livra da ira vindoura. Essa ira é a da grande tribulação que virá para o povo desobediente, né? E não para a sua igreja. Amém, amados? Aqui eu vou fazer uma leitura rápida, porque esse estudo ficou muito grande, porque, afinal de contas, foi falando sobre 4 cavaleiros. Eu não queria dividir esse vídeo em 2, né? Mas ele vai ficar a parte 1 e a parte 2 desse estudo. Então, vocês estudem, que é importante, né? E apliquem em sua vida. Aí aqui fala, agora eu vou ler em Apocalipse rapidamente aqui, né? João, ele já estava velho quando ele teve essa visão, provavelmente ele já tinha 90 anos quando ele teve essa visão na ilha de Patmos. João estava preso na ilha de Patmos e tinha por volta de 90 anos de idade, né? Em Apocalipse 6 são selos de juízo, e nessa revelação Deus olhou dos céus à terra, nos informa a Bíblia, e destituídos ficaram da glória de Deus, e houve um silêncio no céu, né? Porque Deus olhou nessa visão que Deus estava dando para João. Deus olhou para o céu, Deus olhou dos céus para a terra e não viu ninguém que pudesse abrir o selo, né? Que Deus, e houve um silêncio no céu, né? De uma meia hora. Os homens falharam com Deus. E agora, quem poderá abrir os selos? João falou, e Jesus respondeu: não chores, né? Porque João chorou. Não chores, o Cordeiro abrirá. Hoje há uma carência de homens espirituais. Ele está falando aqui que há uma carência de pessoas espirituais para entender a mensagem de Deus, para entender a palavra de Deus. Há uma carência, as pessoas não buscam, não oram, não se entregam a Deus, se entregam mais às coisas do mundo do que às coisas do Senhor. Então as pessoas ficam sem entender as coisas de Deus, porque elas não querem pagar um preço, elas não querem renunciar, elas não querem se entregar ao Senhor no jejum, na oração, na busca, insistindo. E aqui está falando que só entende a palavra de Deus quem é espiritual. João entendeu o que Deus estava mostrando para ele, o que Jesus estava lhe mostrando, porque João era um homem de Deus, era um homem espiritual. Mesmo preso na ilha de Patmos, Deus cuidou dele e Deus mandou que ele escrevesse tudo o que ele estava vendo lá. Aí aqui fala, é muito estereótipo sem o espiritual. O espiritual é de dentro para fora. Ele está falando, é muito estereótipo. As pessoas pregam por pregar, são vazias, né? Existe muita gente vazias falando de Deus, alabra subierga, só da boca para fora, sem conteúdo, sem presença de Deus, sem o Espírito de Deus em sua vida. Então, isso aí não muda a vida de ninguém. A palavra de Deus é como fontes de águas vivas, então ela tem que jorrar de dentro para fora, né? Não de fora para dentro, mas de dentro para fora, que todos possam ver a luz de Cristo na sua vida, que todos possam ver a presença, possam ver e possam sentir a presença de Deus na sua vida, dentro de você. Tem pessoas que têm uma essência tão verdadeira, né? Tem uma comunhão, uma intimidade tão grande com Deus, que a gente pode ver isso só no olhar dela, só no jeito dela falar, né? Ela expressa a verdade, ela expressa o Espírito de Deus, ela expressa o que está dentro dela. O Espírito de Deus que está dentro dela, né? Ela expressa
em suas palavras, no seu jeito de falar, no seu jeito meio. Já tem outras pessoas que são falsas, são mentirosas. Por mais que ela aparente ser uma coisa, dentro dela mostra que ela é outra, né? É isso que ele está falando. E João aqui era um homem de Deus, né? João era um homem sincero. Por isso que Deus falava tanto com ele. E você vê que o livro de Apocalipse ele é diferente dos demais livros. Ele é um livro que eu considero mais profundo, mais intenso. Que você, para se deleitar no livro de Apocalipse, você tem que ter uma vida. Tem que ter uma vida construída em Deus. Tem que ter uma vida com Deus, de oração, de jejum, de busca, de leitura, né? Já tem muitos dias que eu estou lendo o livro de Apocalipse, esses 4 cavaleiros, para poder trazer para os irmãos. Por quê? Porque é profundo, né? E eu não quero passar qualquer coisa, não é qualquer alimento que nós devemos comer. Nós temos que se alimentar das coisas do alto, do céu. E aqui fala assim, Apocalipse capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vem. Então aqui Jesus estava dando uma revelação poderosa a João das coisas que ia acontecer nos últimos tempos, né? Deus se apresenta muito com figura de animal, né? Por quê? Porque tudo tem um significado. Na Bíblia é colocado em vão, não é nada por acaso na Bíblia, tudo tem um significado. O leão é um símbolo de força, né? Aí aqui fala, aqui também fala que o diabo ele vem como leão. Então, só existe um leão, que é o leão original, que é o leão verdadeiro, que é o leão da tribo de Judá, né, que é o Senhor Jesus. Agora o diabo, como ele gosta de imitar as coisas de Deus, ele vem como leão, mas ele não é um leão, tá? Ele é a serpente que enganou Adão e Eva no paraíso, né? Ele é o dragão, que a Bíblia se apresenta ele como dragão, então ele tem uma figura deformada, né? Verso 2 fala assim, olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então aqui está falando do anticristo, que ele vai dominar sobre as nações um período de 7 anos. Ele vai fazer um acordo de paz com as nações mais poderosas, com a liderança mais poderosa. E durante esse período desse acordo de paz, na metade desse acordo, em 3 anos e meio, quando der 3 anos e meio, na metade desse acordo, ele vai quebrar. Aí é onde vai vir esse primeiro cavalo branco, né? Ele vai se apresentar com essa falsa paz. Esse cavalo branco é o anticristo. Ele vai vir com essa falsa paz, mas durante esse tratado de paz, esse acordo que ele vai fazer com o povo de Deus, com o povo que está esperando Deus, Israel lá, vai ser quebrado. Verso 3 fala, e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava assentado sobre ele foi tirada a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, isso aí, esse segundo cavalo que fala, já é o outro demônio que vai vir. São 4 demônios que vão ser liberados, né? Cada um tem um poder. Vai ser o cavalo vermelho e a guerra, né? Então ele vai vir com guerra, com essa destruição todinha que eu falei aqui na introdução desse estudo. Ele vai vir com muitas guerras violentíssimas, guerras grandiosas como nunca se viu na face da terra. Ele vai vir destruindo tudo, né? Porque a Bíblia diz que o diabo ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. Esse é o papel que ele vai fazer, né? E ai de quem tiver nesse dia, ai de quem ficar nesse dia. A Bíblia fala em verso 4, e saiu outro cavalo. Aliás, verso 5 fala assim, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olheis um cavalo preto, e eis que sobre ele estava assentado, tinha uma
balança em sua mão, né? Que ele vai medir. Esse cavalo é o que vai prender os alimentos, né? O cavalo da fome, da miséria, da peste. Ele vai prender, racionar. Ele vai trazer um controle, vai racionar os alimentos, né? Só vai ter alimento quem ele quiser dar. Quem ele não quiser dar, ele não vai ter. Ele vai ter o controle sobre a humanidade, né? Esse selo que vai ser aberto, esse cavalo preto, é um demônio da fome que vai ser liberado sobre a humanidade nesse período de grande tribulação. Vai ser muitas fomes, muita guerra. Se a gente já está passando um momento difícil, de escassez, de fome, aumentos de preço, né? Muitos impostos, né? Muita dificuldade para se viver, para se comprar alimento, para se adquirir as coisas. Imagine durante esse período, né? Esse cavalo preto vai ter um domínio total nessa área, né, de alimentação, nesse domínio de comida. Vai ser uma escassez. A pessoa vai ter, juntar todo o dinheiro que ela vai ter para comprar e só vai comprar uma refeição. E essa refeição só dá para comer 2 vezes durante o dia. Então vai ser um período de muita tribulação. Vai ser muito tribuloso esse tempo. Verso 6 fala: e ouvi uma voz no meio do quarto animal que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E eu olhei, e um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, né? Vai ser terrível. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Então, esse quarto cavalo, é o cavalo amarelo, ele vai ter poder dado por Deus, né? Porque tudo só acontece com permissão do Senhor. Então, ele vai ter poder para matar, destruir a 4ª parte da terra, né? Então, vai ser uma destruição em massa, vai ser muitas mortes, muito sangue vai correr. Existem muitos filmes relatando essa passagem do livro de Apocalipse. Existe série, existe passagem que o pessoal faz, minisséries que eles fazem da Bíblia, né? Tipo uma novela, assim, uma série que eles retratam sobre a Bíblia. Falou até sobre Ricardo Montana. Fizeram uma montagem sobre o anticristo. Vai ser tipo aquilo ali, mas só que vai ser 1000 vezes pior. Então, o que o anticristo vai fazer, né, já foi relatado. Os pessoal já fizeram filmes, fizeram uma produção muito boa, né? Mas só que eles extraíram aquilo ali de dentro da Bíblia. Só que os estudiosos falam que vai ser pior o que vai acontecer nesse período de grande tribulação. Vai haver muitas mortes em massa, muitas crianças, jovens, meninos, muita gente vai morrer, porque o diabo ele veio, igual a Bíblia fala, para matar. Então ele vai matar muita gente, vai tragar a vida de muita gente, né? Porque o diabo ele se alimenta do mal. O que é ruim, o que é mal, é o que ele se alimenta. E ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Esses são os feitos do inimigo, né? Ele gosta de roubar, ele usa os seus para isso. Ele rouba a paz, rouba o sossego, rouba as coisas que o homem adquire, né? As coisas materiais. Ele quer roubar os teus dons, os teus talentos, quer roubar a tua comunhão com Deus. Então não deixe que isso venha acontecer com você. Repreenda isso, né? E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com mortandade e com as feras da terra. Então vai ser um dia onde as feras vão ser liberadas, os leões vão estar correndo pelas ruas, né? Devorando, estraçalhando as pessoas. Vai ser um período de grande choro, de grande clamor, de grande tristeza. Vai ser um dia terrível, vai ser o dia do ai, né? Do ai do Senhor, que Deus vai derramar as taças, vai ser o dia da ira do Senhor. Então, Apocalipse 6,
vai ser um período de grande tribulação, vai ser um período de grande dor, né? Não vamos ficar aqui para a gente presenciar esse tipo de coisas, né? Porque as pessoas que vão ficar aqui são gerações de pessoas orgulhosas, presunçosas, soberbas, exaltadas, geração de pessoas perversas e vazias sem Deus. Essas pessoas vão ficar aqui, né? Os conhecimentos são pesquisados, herdados ou revelados. Então, o conhecimento que Deus dá ao homem, né? Os conhecimentos que Deus passa para o homem hoje em dia, eles são pesquisados, eles são herdados ou são revelados. Então, Deus revelou o mistério da sua palavra para João. E Deus está revelando o mistério da sua palavra para nós, né? Que a gente tem que se posicionar, buscar o Senhor no tempo de angústia, de tristeza, não só no tempo de alegria, mas no tempo de dor. Nesse período que a gente está atravessando, é o período, né, ideal, é o período onde a gente tem que buscar mais a Deus agora, nesse tempo. As grandes mensagens são colocadas em vasos de barro. Então, todas as grandes mensagens que Deus coloca na vida dos homens de Deus, né? Essas mensagens, pertence ao Senhor, ela é do céu, porque na verdade nós somos só um vaso de barro. João viu no capítulo 5 e foi revelado, o que João viu no capítulo 5 foi revelado no capítulo 6, né? Tudo que João viu, ele registrou, ele deixou nos pergaminhos, deixou tudo escrito com ordem de Deus. Aí aqui fala, agora nós vamos trazer uma conclusão, um resumo desta palavra. O primeiro selo é o cavalo branco, que é o anticristo, ele é implantador, implantador de uma falsa paz no mundo. O segundo selo fala do cavalo vermelho, de guerras, né? Rumores de guerra, peste, ele vai trazer muita destruição. O terceiro selo é o cavalo preto, esse vai trazer fome, esse vai vir com fome, esse cavalo preto, miséria e peste. E o cavalo amarelo, né, que a Bíblia fala, que muitos estudiosos dizem que o significado desse amarelo é verde. Esse cavalo amarelo, ele vai trazer a morte ele vai trazer a morte da primeira quarta aí aqui fala assim, deixa eu ler aqui bem melhor. Foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada. Então, esse cavalo aqui, ele vai matar a quarta parte da humanidade, né? Vai ser uma aniquilação e uma destruição total da massa humana nesse período de grande tribulação. Então, a gente tem que se preparar agora para que, quando chegar esse período da grande tribulação, nós não estejamos aqui. O número 7. Número 7 é o número da perfeição. O mundo foi criado em 7 dias. No livro de Gênesis, né, está escrito. 7 significa completo em hebraico. Em 7 mergulhos, Naamã foi completo, né, foi curado. 7, ele está falando que é o número da perfeição, é o número do Senhor, porque no 7º dia o Senhor fez o mundo e descansou, né? Então tem um significado. O número 7 é o número do Senhor, é um número abençoado, né? Em hebraico, significa completo. Selo, o número selo significa autenticidade, vida legal, verdade, proteção, legalidade. Ele está falando que a Bíblia fala dos 7 selos. Quando alguém selava uma carta, né? Antigamente, quando os reis selavam uma carta, está simbolizando
é autoridade, está simbolizando o selo, verdade. Então, esse selo é o selo da verdade, é o selo de Cristo. Quando Deus sela a sua palavra com a verdade, né? Não pode ser modificada, não pode ser alterada, né? Porque esse selo é divino e é do alto. E o selo significa autenticidade, legalidade, proteção, verdade, né? Jesus abriu o livro. Por quê? Porque ele venceu, né? Ele venceu a morte, né? Muitos acreditam que estamos mais perto da profecia do que distante dela. Então, as profecias bíblicas, todas elas estão se cumprindo. Segundo alguns estudiosos, só falta 20 profecias bíblicas ou menos para se cumprir. Eu não posso afirmar quantas profecias faltam, mas eu sei que todas elas estão se cumprindo. Então, cabe a mim e a você se preparar para a vinda do Senhor, para a grande vinda do Senhor, do Cordeiro de Deus. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por esse estudo maravilhoso que o Senhor vai convertendo, o Senhor vai libertando, o Senhor vai despertando essa vida. Vai endireitando as veredas deste homem, desta mulher. Desperta, Senhor, essa mente. Traz, Jesus querido, um avivamento. Traz uma libertação, uma conversão, uma mudança de vida. Vai mudando os caminhos tortos. Vai passando, Jesus, um prumo na vida deste homem, desta mulher, dessa nação, dessa vida, desse povo. Senhor, vai trabalhando de uma maneira sobrenatural nesta hora. É o que eu te peço e te agradeço, que tua palavra vá e que produza um efeito poderoso sobre a vida de todos aqueles que vai recebê-la. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus. Confirma a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém.